Oi, gente, boa tarde, tudo bem com você? Então, estamos hoje no nosso quinto dia de estudo sobre Sara. Gênesis, capítulo 21, vai falar sobre o nascimento da promessa, ou seja, o nascimento de Isaac. Inicia-se o capítulo falando que o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe fez a promessa. Então Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa, ou seja, Deus havia feito há muitos anos atrás a promessa que Abraão e Sara teriam um filho. Só que a precipitação de Sara em pegar sua serva e dar para Abraão, porque já se frustrou, porque esperou, que achava que tinha que ser no seu tempo, ou que Deus estava demorando, então Deus pegou na improbabilidade de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 ter um filho. E só foi consumado, ou seja, só aconteceu a promessa na época em que Deus quis que acontecesse. Então, quando tinha 8 anos, 8 dias de vida, Abraão firmou mais um compromisso com Deus. Lembra da aliança da circuncisão que nós estudamos? Sim, ele circuncidou Isaque como sinal da aliança com Deus. Então, a Sara, toda feliz, disse assim: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso irão comigo. Só que tem um negócio. Sara passou por todo um processo que nós passamos, de sair da sua terra, de mentir, de aceitar, mentir com o marido para safar a sua vida. Precipitou também, porque já estava frustrada, porque não gerava, já estava chegando a uma certa idade, não gerava. Teve também a fase dela que os 3 anjos visitaram e ela riu e falou: será que eu vou gerar, meu senhor sendo tão velho? Ou seja, Abraão já está velho e eu também. E a alegria de poder viver a promessa. Isso acontece muito com a gente. A gente é como Sara, com todas as falhas, mas sonhando em viver a promessa. Aí sabe o que aconteceu? A partir do versículo 8, já fala que Abraão expulsa Agar de Ismael. Quem é Agar? É a serva de Sara, que Sara falou: Abraão, deita com ela, vai ter um filho, o filho vai ser nosso. Só que Deus não disse que seria uma serva que geraria o filho da promessa. Deus disse que Sara geraria o filho da promessa. Foi onde Sara precipitou. E aí, quando Isaac tinha 8 anos, Sara viu o seu irmão rindo, Ismael rindo de Isaac. E a Sara ficou com muita raiva. Mas que mãe não ficaria? E ver pessoas rindo e zombando de seus filhos. E ela falou para Abraão assim: livre-se dessa escrava. Não quero ela aqui, não quero ela, não quero o filho dela, não quero ninguém aqui. E Abraão ficou preocupado, perturbado com isso, porque Ismael era o seu filho. Mas o Senhor falou: olha, Abraão, aceite o que Sara falou, porque eu vou cuidar de Ismael. Sabe o que eu vejo em tudo isso? O cuidado do Senhor com Sara e Isaac. Não era um motivo para ela, por todo mundo para correr, mas era a estratégia do Senhor para que se cumprisse e concretizasse aquilo que ele tinha prometido para Abraão através da vida de Isaac. Então Agar pegou água e pão e foi para o deserto. Quando acabou a água e o pão, ela deixou o filho debaixo de um arbusto e ficou longe para não ver o filho morrer de fome e sede. E o que é mais lindo, porque Ismael é filho de Abraão também. E o mais lindo de tudo, Deus ouviu o choro de Ismael. A diferença de uma mulher que ama o filho e que anseia ter o filho
E a diferença de uma mulher que não clama e não chora pelo filho, mas que o próprio Deus ouve o choro e o clamor do filho. E Deus mandou um anjo naquele lugar e falou para Agar assim, ó, eu vim por causa do choro de Ismael. Eu vim por causa de Ismael, não foi por causa de Agar. Deus mandou um anjo naquele momento e fez-se abrir os olhos de Agar para que ela enxergasse uma fonte de água e pudesse seguir. E Deus prometeu, falou, olha, eu farei próspero o seu filho e ele, vai ser um homem abençoado. E isso aconteceu. Já a partir do versículo 22, já vai falar do acordo entre Abraão e Abimeleque. Lembra lá atrás que Abraão mentiu que Sara era sua irmã e Abimeleque ficou chateado porque Deus falou com Abimeleque? Então, o que aconteceu? Abimeleque chamou Abraão e falou assim, Deus está contigo em tudo que você faz. Eu quero que você jure diante do seu Deus que você não vai mais mentir nem me enganar, nem a mim, nem aos homens daqui. Abraão falou, combinado. Eu juro, mas eu quero te pedir uma coisa. Esse poço que eu cavei foi me tomado à força pelos seus servos. E Abimeleque falou, uai, mas você não tem conhecimento disso. Aí Abraão falou, olha, fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Pegou as 7 ovelhas, deu para ele como um acordo de que aquele poço era dele. E esse acordo foi firmado e chamado de Berseba. No capítulo 21, nós podemos aprender 3 lições. A primeira, viver a promessa do Senhor no tempo do Senhor. A segunda, mesmo que a gente precipite, como Sara precipitou, o Senhor não quebra o compromisso com a gente. E terceiro, seja fiel para que as pessoas vejam que Deus é realmente na sua vida.